Vamos estar dando início à escola bíblica desse domingo. Quero pedir aos irmãos que podem ficar em pé e abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6. Vamos ler esses dois versículos, versículo 20 e 22, de 20 a 22. Vamos todos ler Provérbios 6, 20 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Amém. Amém. Quero pedir ao nosso irmão, o presbítero Roger, que ora nosso Deus, nesse início de escola bíblica, pedindo que Ele nos abençoe e que nós possamos ter o entendimento da sua palavra nesta manhã. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e as Tuas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas este dia. Queremos te suplicar ao Senhor, prepara os nossos corações, nossa mente, para louvarmos o Teu santo nome neste dia inteiro. E nesta manhã, especialmente, Senhor, suplicamos pela escola bíblica dominical, estejamos atentos ao Senhor, o que Tu tens reservado para nosso aprendizado nesta manhã. Saiamos daqui com o coração cheio de ensinamentos da Tua palavra. Cuida de nós, continua, Senhor, tendo misericórdia, cuidado, continua com os teus ouvidos inclinados às nossas orações e a tua boa mão sobre as nossas vidas. É no nome santo do teu Filho amado Jesus que nós te oramos agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos louvar agora nosso Deus cantando um dos nossos hinos. Não vamos fazer a leitura, vamos pular ela aqui. Vamos estar cantando. Não vamos. Eu mudei agora aqui. Vamos louvar com o hino que vai ser projetado. Belas palavras de vida. Vamos, nesse momento, aqueles que vieram preparados, pode trazer os dízimos e ofertas e assim estaremos participando desse momento.
teu santo nome, aprendendo da tua palavra em escola bíblica dominical. E nesse momento também, ó Pai, tendo a oportunidade de te devolver os dízimos e ofertas. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem dado, Senhor, a cada família desta igreja os recursos, ó Pai, para a sua subsistência e muito mais, ó Pai, o Senhor tem dado. Te agradecemos por isso. Também te pedimos, ó Pai, para as famílias nesse momento passam por dificuldades financeiras. Por favor, Senhor, atende cada uma delas. Nós te pedimos, ó Pai, também pela gerência, Pai, destes recursos. Te pedimos a tua sabedoria, ao conselho da igreja, ao tesoureiro da igreja, os irmãos que mantêm, ó Pai, diaconia e todos os demais irmãos. Por favor, Senhor, abençoa cada um deles, para que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus é que nós choramos. Amém. Irmãos, hoje a palavra pastoral será dirigida pelo nosso irmão seminarista John Albert. Queria convidá-lo. Fique em atitude de oração pela vida do John Albert. John Albert está sendo preparado para o Sagrado Ministério, terminou o seu primeiro semestre, está aqui conosco, mas ouça atentamente o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Bom dia, irmãos. Vamos ler juntos? Não há luz onde existe o ódio contra o irmão. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. 1 João 2, 9 e 10. Vamos orar? Bondoso Deus, nos conduz nesse momento, nós somos teus, nós agradecemos por estar aqui. Senhor, prepara os nossos corações e nos usa, Pai, apesar de nós, para sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Nos converte em tudo aquilo que é necessário que sejamos convertidos, nos abre os nossos olhos para que nós venhamos enxergar, Pai, o que o Senhor requer de nós, vivermos tudo isso para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse texto fala de algumas coisas muito importantes. Ele fala sobre ódio, ele fala sobre amor, ele fala sobre trevas, ele fala sobre luz e ele fala sobre tropeço. Nós vamos buscar entender o que todas essas coisas querem dizer dentro desse contexto maior. E muitas vezes nós temos uma visão um pouco equivocada sobre o que é o amor. Às vezes a nossa visão ela é baseada em coisas que não são exatamente o que a Bíblia diz que é. Às vezes nós pensamos que o amor são sentimentos, são emoções, são sensações. Mas essa visão ela é uma visão passiva, que muda, é uma visão mundana e uma visão não bíblica. Para entender bem isso, nós precisamos lembrar que o amor ele tem dois aspectos muito importantes. Esse amor que o texto fala, ele é um amor que ele é anterior a nós e a toda a criação. Esse amor que o texto fala é um amor que é atributo de Deus. É um amor que faz parte da essência do ser de Deus, em que a Trindade, desde a eternidade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, já viviam um relacionamento em amor muito antes de existirmos. Um segundo aspecto sobre amor é aquele que Deus ensina o que é amor. Logo, se Deus ensina, se Deus é muito claro em dizer o que é o amor, amor não pode ser qualquer coisa diferente daquilo que Deus diz. A Bíblia, como é que a Bíblia nos ensina o que é amor? A Bíblia nos ensina o que é amor quando, lá em Êxodo 20, Deus nos dá o quê? A sua lei. Em Deuteronômio 5, Deus repete o que é a lei e o que ele requer do seu povo no relacionamento para com ele e no relacionamento uns para com os outros. Com que intuito? Para que vivamos o amor. Isso vai ficar mais claro na medida que a Bíblia vai passando, quando em Deuteronômio 6, naquilo que conhecemos como Shema, Deus vai dizer que o amor é, de fato, a obediência a Ele. Logo, nós começamos a perceber que o amor não é diferente
de obedecer a Deus. E não existe amor sem obediência. Isso vai ser repetido no capítulo 7 de Deuteronômio, no capítulo 11 de Deuteronômio e por toda a Bíblia. Até chegar em Mateus, onde o próprio Cristo vai dizer o quê? Ele vai resumir o amor em 2 ensinamentos, que nós conhecemos muito bem. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com tudo o que você é, e com tudo o que você faz, e o seu irmão como a ti mesmo. Então, o que é esse amor pelo irmão? É obedecer a Deus. Quando nós paramos para pensar nisso, nós vemos que o amor não é algo que é passivo de mudanças, mas nós percebemos que o amor é algo objetivo. Por exemplo, amar o irmão é não maquinar contra ele algo mal, porque essa é a essência do 10º mandamento. Amar o irmão é se ele tem alguma autoridade sobre nós, ou se nós temos alguma autoridade sobre eles, exercermos isso ou obedecermos de modo a glorificar a Deus. É não falar mal ou inventar qualquer coisa, ou propagar maledicência contra o irmão. Antes disso, até mesmo para falar a verdade, existe um modo certo e uma forma certa para que aquilo glorifique a Deus. Porque isso é o quê? Isso é a essência do 9º mandamento. Até falar a verdade pode ser pecado, se for feito da maneira errada. E assim vai por todos os mandamentos. Inclusive aquele que é muito claro, que Cristo interpreta de que se você tem alguma raiva, ou se você detesta o irmão de alguma forma, dentro do seu coração você já fez o quê? O assassinou. E aí é que está o ódio contra o irmão. Então, se amar, esse amor é obedecer a Deus, o ódio contra o irmão é o quê? É a desobediência contra Deus dentro dos relacionamentos. Nesse texto, meus irmãos, a gente vai ver que ele fala de amor, fala de ódio. Amor é a obediência a Deus, o ódio é a desobediência contra Deus no relacionamento uns para com os outros. O que são essas trevas? A trevas também tem 2 aspectos. Quando se fala de trevas, normalmente nós quando pensamos na noite, nós imaginamos que a noite para aquelas pessoas naquela época, de uma forma diferente, a noite naquela época era diferente como a de hoje. Imagine uma noite sem postes de luz, uma noite sem iluminação alguma, onde a luz da lua e das estrelas estão cobertas e você não consegue ver absolutamente nada. Quem já andou no interior brabo sabe que uma noite mesmo sem estrelas e sem lua, é uma noite onde você não consegue andar e você não consegue enxergar um palmo além do seu rosto. É difícil. O segundo aspecto de andar nas trevas é aquele de que está sem Cristo. É aquele onde o seu coração ele está tomado pelo que é mal, onde Cristo não habita, pois Cristo é a própria luz. Então aquele que está nas trevas, meus irmãos, ele tem uma impossibilidade. Ele não consegue enxergar o caminho de Cristo. Ele não consegue enxergar o que é o caminho bom. Por estar nas trevas, ele anda, ele tropeça, ele cai, ele não pode guiar ninguém. Como é que ele vai guiar alguém se ele não consegue enxergar absolutamente nada? Mas aquele que vive na luz, meus irmãos, ele tem visão. E que visão é essa? Ele consegue enxergar claramente as coisas. Ele consegue enxergar o caminho. Aquele que está na luz, ele consegue desviar do que é mal. Ele consegue guiar outras pessoas. Ele consegue observar as situações da vida. E esse texto é um texto que fala sobre amor aos irmãos, ou seja, ele fala sobre relacionamento. Ele consegue enxergar tudo isso que acontece ao seu redor, que muitas vezes pode ser até ruim, que muitas vezes podem acontecer contra ele mesmo, e ele consegue levar isso para a glória de Deus. Porque, por exemplo, se alguém peca contra ele, ele consegue observar a situação e pensar: Cristo, o Santo, morreu para perdoar pecadores, enquanto eu sou apenas um pecador perdoando pecadores. Então aquele que vive na luz, ele consegue obedecer a Deus, ele consegue amar os irmãos nessa obediência. Então a gente consegue ver o que é amor, o que é ódio, o que é viver na luz e o que é viver na escuridão. No final das contas, meus irmãos, ele vai dizer: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. A palavra tropeço aqui, ela também tem 2 significados. Um mais direto, dentro do relacionamento, e um mais profundo dentro do relacionamento.
Aquele que anda nas trevas, ele não consegue ver nada. Ele tropeça, ele cai. Isso é bem claro no texto. Só que existe um aspecto mais profundo que tem a ver com a palavra tropeço. Em todo o Novo Testamento, essa palavra tropeço, ela quer dizer escândalo. É a mesma palavra usada, escândalo. É muito importante o que João fala aqui, porque ele vai dizer que aquele que vive na luz, ele não tropeça, ou seja, o que vive nas trevas tropeça. E aquele que tropeça, meus irmãos, ele causa escândalo na igreja. Ele causa escândalo na igreja porque ele ainda, de fato, não ama a Cristo como ele deve amar. Ele tropeça, ele causa escândalo porque o que vive nas trevas, ele causa rixas, ele causa divisões, ele causa maledicência, ele causa fofoca, ele desune as pessoas, ele atrapalha o crescimento. E Cristo vai dizer que aquele que não ajunta, espalha. E Cristo fala isso num sentido muito profundo, lá em Mateus 12. Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas o fato é que aquele que ainda vive nas trevas, ele atrapalha o crescimento, o desenvolvimento da igreja. Ele desune aquilo que Deus uniu. Mas aquele que vive na luz, meus irmãos, ele consegue olhar para situações e conduzir todas elas para a glória de Deus. Se ele escuta uma maledicência, ele repreende, ele vai pelo outro caminho. Se existe a polêmica, ele luta contra a polêmica por um bem maior. Se há a fofoca, ele destrava, ele corre contra isso, ele luta contra isso. Ele luta para quê? Ele luta contra o escândalo. Aquele que vive na luz, meus irmãos, ele consegue olhar para a igreja e saber a importância que a igreja tem. Ele consegue olhar para a igreja e saber que foi necessário Cristo morrer para fazer com que essa igreja esteja unida, ao ponto de ser chamada de corpo de Cristo, que tem a mesma mente, que é a mente de Jesus. Então ele luta, ele vive para que essa igreja permaneça unida, mesmo quando é necessária demonstração, mesmo quando é necessário disciplina, mesmo quando é necessário até exclusão. Ele olha para a igreja de uma forma em que a igreja precisa permanecer santa, que ela precisa permanecer una, que ela precisa permanecer amando uns aos outros. Não existe igreja fora disso. Aquele que vive nas trevas causa o escândalo, o tropeço. Ele causa rixas na igreja. Aquele que vive na luz, ele luta pela união da igreja como Cristo lutou, morrendo e recebendo os pecados em nosso favor. Viver nas trevas é, primeiramente, não odiar o irmão. É também. Mas viver nas trevas é, primeiramente, odiar Cristo e trabalhar contra ele. É viver agindo contra a união da igreja. É viver buscando escandalizar, ou seja, separar o que Deus uniu. Viver na luz é ser obediente a Deus, amando uns aos outros e promovendo toda essa união em Cristo Jesus. Vamos ler o texto novamente? Não há luz onde existe o ódio contra o irmão. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Amém. Deus. O reverendo Timóteo ainda se confunde, então eu também posso. Valeu, meus irmãos. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Nós temos visitantes de primeira vez hoje aqui conosco pela manhã. Se você está nos visitando pela primeira vez aqui na Escola Dominical, faz um sinal com a sua mão para que a gente possa vê-lo. Eu não identifiquei ninguém, mas tá bom. Tem pessoas que já têm vindo, né, esses últimos domingos, sejam bem-vindos. Eu não mencionei domingo passado, mas está conosco aqui a mãe e o pai do diácono Hélio. Mais uma vez, sejam bem-vindos, Dona Maria, seu esposo. E acredito que seja isso. Tem a filha da Adriana ali atrás também, do Renato. Ah, sim, tem o Leozinho, tá ali também. Faz sinal, Leozinho, alto.
Que a gente possa ver você, filho do pastor Léo, está passando esse mês aqui de férias, digamos assim, só que não, mas está passando uns dias aqui em Fortaleza com a gente também. Seja bem-vindo aqui no Cambeba mais uma vez. E temos aniversariantes essa semana. No dia 13, aniversário de casamento que é hoje, né? Do Ari e da Elcilane. Eles estão em viagem, presbítero Ari. O nome do presbítero Ari é Belisário, viu, irmãos? Para quem não sabia. E dia 14, João Vitor e Vitória Régia. Aniversário de casamento. Eles estão ali. Olha aí, podem vir aqui, João. E a Maluzinha ali. Foram recebidos recentemente. No dia 15, aniversário de casamento também da Tainá e do Márcio. Não sei se eles já estão aí. No dia 15, aniversário do Pedro Arthur, filho do presbítero Marcos e da irmã Tessia. E a irmã Tessia já viajou para ficar lá com o filho, passar o aniversário dele lá. No dia 15 também, aniversário do Tito Nunes. Tá aqui, ó. Ele veio. No dia 17, aniversário do Isaac. Outra criança aí linda do nosso departamento infantil. E no dia 18, outro Isaac. Isaac Lima. Tá aí? Não, acho que é o neto da irmã Graça. Ele não está por aqui agora pela manhã. Então tá bom, vamos orar, agradecendo a Deus. Quantos anos de casado, João? 3 anos de casado, que bênção. E a Maluzinha aí. Deus os abençoe. Quantos anos, Tito? 8 anos já? E você, Isaac? 8 também, já. Tá bom, que Deus continue abençoando nossos pequenos. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pela vida desses queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos porque Tu nos deste esse dia, que é o Teu dia, para estarmos aqui na Tua casa. E muito obrigado, Senhor, porque podemos celebrar, Senhor, a vida de Cristo, não só no domingo, mas todos os dias também. E hoje celebramos, ó Deus, a vida de cada irmão que está aqui. Queremos Te agradecer, Senhor, desde o menor, Senhor, desde o Isaac, o Tito, Senhor, até o de mais idade. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los em Ti. Guarda o coração desses pequenos em Ti, Senhor. Ó Deus, que as palavras que eles escutam em casa, Senhor, aqui nas classes de escola dominical, ó Deus, possam, Senhor, ficar arraigadas no coração deles, para que eles não pequem contra Ti, porque entendem, Senhor, que Tu és o Deus deles. Nós assim Te pedimos, ó Deus, que alegria será para a nossa escola bíblica, Senhor, para a nossa igreja, para os pais, sabermos que os nossos filhos andam na verdade, ó Pai, como diz na Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado também pelos aniversários de casamento desses irmãos queridos. Abençoa, Senhor, o lar do João e da Vitória, que estão aqui à frente. Dá a eles graça para viver os seus dias com amor, Senhor, com alegria, glorificando a Ti, Senhor, através do casamento deles, ó Pai. Muito obrigado pela família de Cristo, ó Pai. E muito obrigado porque Tu tens presenteado tantas famílias para a nossa igreja, Senhor. Abençoa-os, eu Te peço. Nos ajuda a ser igreja para eles. E ajuda-os, ó Pai, também a crescerem como casal e como família, seguindo os Teus passos, ó Deus, e tendo a Ti como primeiro lugar. Nós assim Te agradecemos e pedimos, porque Tu és o nosso Deus grande e maravilhoso. Em nome de Cristo Jesus, amém. Hoje não teremos a família da semana, porque temos outras programações, a Assembleia e outras programações, mas no domingo que vem nós retornamos. É o pastor Timóteo. Bom dia, irmãos. Eu queria convidar à frente aqui todos os diáconos
Esta semana nós comemoramos o Dia do Diácono Presbiteriano. Alguns certamente não estão, por algum motivo, viagem ou... Aliás, não, tem todos, né? Aqui. É só o... É verdade, só o Pablo. Ok, o Pablo está em viagem. Nós vamos orar pela vida desses irmãos. Crianças, vocês que estão olhando, olhem para estes homens. Esses homens são diáconos, servos de Deus, levantados pelo Senhor para o cuidado do culto, cuidado da ordem em relação à igreja, cuidado a respeito da misericórdia, que é o quê? Ajudar aquelas pessoas pobres, enfermas, viúvas, idosos. Então são homens que Deus separou para isso, e quem sabe vocês, quando crescerem, Deus também não chama vocês para esse serviço tão excelente, para a glória de Deus. Todos, igreja, respeitem estes homens. Domingo passado eu mencionei que, por vezes, os presbíteros vão puxar a sua orelha e agradeçam a Deus por isso. Por vezes, esses homens também farão isso. Seja para a ordem do culto, seja para o bom funcionamento das programações e tudo que ocorre na casa do Senhor. Então, honrem esses homens, respeitem esses homens, orem por eles, por suas respectivas famílias. E é o que nós vamos fazer agora. Curve sua fronte, nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Pai querido e amado, nós te rendemos graças porque o Senhor mesmo instituiu o diaconato. O Senhor mesmo é um Deus que cuida da tua igreja. Nós queremos suplicar ao Senhor que, por misericórdia, continue abençoando a nossa igreja através da vida destes homens, que o Senhor continue abençoando a vida deles, a família de cada um deles. Pedimos a tua graça para que eles sempre sejam encontrados fiéis. Livra-os, ó Pai, de tropeços, de escândalos, mas que, ao invés disso, esses homens continuem sendo exemplo para a tua igreja. Abençoe, Pai, a nossa igreja, abençoe as viúvas, os órfãos, os idosos, os enfermos, aqueles que têm enfrentado lutas na área financeira, e dá sabedoria a estes homens para identificar, para ajudar, para apoiar. Ó Deus, põe tua boa mão sobre a vida deles. Nós pedimos assim porque sabemos que é o Senhor que é o pastor supremo da igreja, é quem conduz a igreja, quem cuida e usa servos do Senhor no cuidado do teu rebanho. Continue usando esses homens assim, Pai. Pedimos isso não para a glória deles, nem para a nossa própria glória, mas para que o teu nome seja exaltado, ó Deus, na ordem da igreja, na misericórdia sendo exercitada dia após dia. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria convidar as esposas respectivas para que entreguem um pequeno mimo da nossa escola dominical. Olha só que bonita, tridimensional. Dedicada. A peça, né? Vai tirar o... É outra aqui. Aí ele bateu meu. Tá bom, que Deus nos abençoe. Já vou aproveitar aqui e dar o aviso da nossa assembleia. Relembrando, nós temos hoje às 11h30, após a escola dominical, a assembleia para eleição de presbítero, tá bom?
Então, aqueles que já foram chegando já assinaram um livro, certamente, mas no final da escola dominical e no intervalo que teremos, você pode ir e assinar ali a lista de presença. Depois. Chamar as nossas crianças, nós estamos orando por elas, depois nós vamos para os nossos avisos. Chamar o presbítero Cássio, vem até aqui à frente, por favor. Ore pelas nossas crianças. Vamos orar, crianças? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, de bondade, graça e misericórdia. Te louvamos, Senhor, por essa manhã preciosa do Senhor, em que ouvimos a Tua palavra, Senhor, estamos aqui em comunhão. E nesse momento queremos rogar ao Senhor pelas nossas crianças, pelo dia de estudo, pelo aprendizado, Senhor, para que elas guardem no coração tudo aquilo que será falado, Senhor. Também pedimos pelos professores que têm se dedicado, Pai, que os abençoe, dê a eles cada vez mais sabedoria e prudência, Pai, no ensino das Escrituras. Aos pais, aos responsáveis, Senhor Deus, que possam continuar durante o dia, durante a semana, fazendo, Deus, com que elas possam se achegar mais ao Senhor. Abençoa a nossa igreja, Senhor Deus, e fica conosco nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Eis-me aqui outra vez para dizer que teremos outro chá e já será domingo que vem. Então, temos essa semana para nos organizarmos. Será o chá da Esté. A Esté é filhinha do Cássio e da Ingrid. Então, semana que vem, depois do culto, como a gente sempre tem feito, não venha sozinho, traga fraldas de tamanho M ou G. Bom dia do Senhor para todos. Bom dia, meus irmãos. Nós teremos agora no dia 26, às 14 horas, na Congregação Presbiteriana Telha do Camará, o Impacto Evangelístico. Foi organizado pelo Presbitério Leste. Então, esse é o segundo evento, né? O primeiro foi ali na igreja, na congregação de Vila Velha.
onde nós tivemos uma boa participação, né? Esse segundo vai ser na Telha Camará e o terceiro vai ser ali na congregação do Aquiraz. Se eu não me engano, depois a gente vai confirmar, se eu não me engano, será no mês de novembro, né? E como é que está organizada essa programação? Essa programação é organizada com o evento, a parte social e também a parte evangelística, né? Na parte social nós temos os irmãos que estão assim voluntariamente servindo na parte de corte de cabelo, na parte de advogados, médicos, psicólogos, parte de nutrição, nutricionista, né? Então são irmãos que voluntariamente estão fazendo essa parte, né? Então a gente convoca a todos, né, a participação, né? Se você não puder participar pessoalmente, né, você poderia também participar de algum evento desse aí. Uma outra coisa que você poderia fazer também, nós como igreja, somos todos convidados, né, através dos nossos departamentos. Então seria através de doações, né? Então se você puder, tiver algum alimento, alguma roupa, se Deus tocar o seu coração, então você pode até trazer para a gente aqui no próximo domingo, que a gente recebe e vai fazer essa entrega. E se você não puder estar presente, não puder servir, não puder contribuir com alguma doação, então, meu irmão, você pode simplesmente, e seria uma boa parte também, fazer as orações por esse evento, né? Que a gente sempre precisa desse evento, como diz, indo e fazendo discípulos, né? E o outro aviso seria, nós teremos no dia 18, 19 e 20 de julho, aqui na igreja, a presença do reverendo Ageu Magalhães, né? Inclusive ele já está em Fortaleza, já esteve aqui no final de semana passado, né? Então ele vai trazer para a gente esse período muito abençoado aí, que seria na sexta-feira. Sexta-feira nós vamos começar, como é um dia comercial, nós iremos começar às 19h30 e vamos até às 21 horas. No sábado nós vamos começar um pouco mais cedo, seria às 17 horas, vamos ter um intervalo às 18 e vamos até 20. E no domingo ele vai estar aqui na EBD e no culto, né? Então seria isso. Então bote aí na sua agenda 18, 19 e 20 de julho, né? No próximo final de semana. Obrigado a todos. Bom dia, irmãos. Agora para os adolescentes, sobre a nossa plenária, que vai acontecer próximo domingo. A data está errada, está 20/6, mas é 20/7. Não tem como a gente voltar no tempo, né? Mas, pois é, 20/7, próximo domingo, após o EBD, a gente vai se reunir para decidir as programações do nosso próximo trimestre. É muito importante, cada agenda que for aprovada, os membros se compromissarem a aparecer nessas programações. E também para os membros, na verdade, para os que desejam ser membros, essa é uma oportunidade de manifestar sua vontade. A gente faz lá um momentinho e você é recebido oficialmente agora da UPA. Agora, o próximo aviso também sobre a nossa programação da Federação, o Interupas. Está chegando perto, dia 26 de julho desse mês agora. Então, se você tem vontade de bater uma bolinha ou só de apreciar, né, os pernas de pau dos adolescentes, pode vir conosco, vai ser um momento muito divertido e tenho certeza que vai ser muito gratificante. Então, obrigado. Irmãos, vamos ter o nosso intervalo aí de 5 minutos. E aí você aproveita e passa ali, você que não assinou ainda, a sua presença na lista de presença ali da nossa Assembleia, que vai ser logo depois da aula aqui das classes, tá? Então, logo a gente começa a Assembleia, tá? Então, você vai até ali e assina, você que não assinou ainda. 5 minutos.
Vamos iniciar. Nós vamos ler mais uma vez o texto lá de 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro 5. Versos 1 a 4, na verdade, aí. Diz: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para que ponhamos em prática, ó Deus, o que aprendemos. Dá-nos apreço pela Tua palavra, dá-nos um coração disposto a obedecer ao Senhor, dá-nos um coração submisso, pastoreável, ó Deus, para que quando for necessário, ó Deus, a instrução, a direção, a correção daqueles que o Senhor confiou como pastores do rebanho, o nosso coração não se endureça. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, na última semana, eu vou só passar rapidamente, nós falamos dos ofícios na igreja após a ascensão de Cristo, falamos sobre o apostolado, de maneira breve, falamos sobre o ofício de evangelista, eu vou só repetir para aqueles que não tiveram, não confunda evangelista com o que nós temos como evangelista, mas havia um ofício ligado ao ofício apostólico, e esses dois primeiros ofícios que falamos foram ofícios temporários da Igreja de Cristo, não eram ofícios para ser perpetuados, pois eles tinham a ligação direta com a pessoa de Cristo, que era aquele que enviava, e havia a questão do que nós mencionamos sobre a plenitude dos tempos, quando nós temos o aspecto de que houve ofícios e episódios que aconteceram para testificar a chegada do Messias, e aí, de maneira bem resumida, claramente, o apostolado ele é temporário justamente por causa desse período. Junto com ele, aí nós não vamos entrar hoje nisso, mas vale a pena mencionar, junto com ele vai também o que nós chamamos de alguns dons que Deus deu ligados ao apostolado. Por exemplo, dom de cura. Nós cremos que Deus cura, mas o dom era ligado aqui ao ministério apostólico. Falamos de maneira breve também, nesse ponto aqui, sobre bispo ou presbítero ou pastor, dentro do mesmo ofício. E mencionamos o diaconato, que não será objeto do nosso estudo. E aí nós começamos a mencionar tanto a base histórica, quanto como nossos símbolos de fé, como a confissão de fé menciona, e a nossa Constituição. E aí andamos bastante aqui na base histórica, depois fomos na confissão de fé,
e lemos alguns artigos da nossa Constituição que mencionam o papel do presbítero. E aí nós fizemos de maneira inversa para chegar agora em como a Escritura trata esse ofício, ou quais são as menções que nós temos nas Escrituras. E aí, por fim, hoje nós vamos falar das qualificações que Paulo traz nas Escrituras sobre esse ofício. Então, nós já mencionamos esses aspectos, mas mencionando mais diretamente, presbítero vem da palavra grega, que significa ancião, e aí nós mencionamos na última semana sobre a questão do presbiterato como uma continuidade também do ancião que havia no Antigo Testamento, de uma origem provável em Moisés, quando Jetro, seu sogro, dá aqueles conselhos sobre a liderança, o dividir a liderança, porque era pesado demais para Moisés. Então, alguns textos vão trazer essas menções ao presbiterato. Nós vamos varrer alguns textos de maneira breve também. Primeiro texto é o texto que nós já lemos, nós não vamos ler novamente, mas ele traz diretamente o apóstolo mencionando-se como presbítero, mas falando a presbíteros, isso mostrando que, já de claro no texto, que o presbiterato ele não era somente um título de honra para um idoso, para alguém assim, mas falando a líderes da igreja, já instituído, quando Pedro escreve. Então, nós já lemos esse texto, mas esse segundo texto, Atos 15, versículos 1 e 2. Se você quiser acompanhar na Bíblia, talvez você não esteja aí com acesso a... O pessoal aqui da frente não está com acesso ao slide. Atos 15, versículos 1 e 2. Então, eu vou pedir sempre nos textos que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque nós não estamos com a projeção já estabelecida, né? Estamos aguardando já o novo templo, se Deus quiser, para isso. Atos 15, 1 e 2. Vamos ler juntos? Todos. Alguns indivíduos da Judéia Versículo 4 agora. Em Jerusalém foram... É interessante isso aqui, esse texto, porque esse texto mostra que a igreja já reconhecia o presbiterato como o modo de Deus governar a igreja e tomar as decisões. Isso aqui atesta contra o modo congregacional. Por que eles não se reuniram, os membros, e tomaram a decisão? O modo congregacional, para aqueles que não sabem, é quando a igreja se reúne para tomar as decisões. Do tipo, nós vamos... aqui vou falar da questão doutrinária. Questão mais atual do nosso tempo. Mulher pode pregar ou não pode? Aí, não. A igreja é quem decide, a igreja quer isso. Não. Essa decisão não é uma decisão da igreja. Obviamente, eu estou pegando uma questão que a Bíblia já fecha a ponto e diz, não pode. Deus não escolheu a mulher para exercer função de liderança. Mas como seria tratado isso no tempo das Escrituras? Subiria aos presbíteros e apóstolos, aqui nessa época, e posteriormente, e de maneira clara, os apóstolos morreram, ficariam o quê?
o presbiterato, que foi instituído exatamente para dar continuidade a essa liderança que toma as decisões para a igreja. A igreja faz o quê? Leva aos presbíteros. Esse é o modo das Escrituras tratarem as questões, sejam doutrinárias ou outras questões, era trazido desse modo. E aqui nós temos um exemplo claro de um concílio. Tem versículo 6 ainda, dentro desse texto, tem mais outros versículos, mas versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, é o que diz as Escrituras. Então, aí já vem um ponto para aqueles que são catecúmenos oriundos de outras denominações. O modo presbiteriano de governo não foi uma invenção de Calvino, apesar de que nós percebemos que, nós vimos na última semana, que na história foi de fato Calvino quem conseguiu implementar. Houve tentativas de implementação do presbiterato, mas quem conseguiu resgatar esse princípio das Escrituras de fato foi Calvino ali em Genebra. E, a princípio, nem conseguiu do modo como depois isso foi desenvolvido, no sentido de buscar das Escrituras os demais aspectos e as demais funções que Deus deu aos presbíteros. Inicialmente, Calvino estava pensando no julgamento das causas da igreja, para serem como juízes das causas de disciplina, de questões mais ligadas a isso. E aí depois esses aspectos que nós vamos ver mais à frente foram resgatados aos poucos e desenvolvidos olhando para as Escrituras. Então, o presbiterato, o modo de tomar decisões, não é uma invenção, como já mencionamos algumas vezes, certo? Mas há mais textos, ainda em Atos, capítulo 20 agora, versículo 17. Esse é um texto belíssimo. Porque é um texto de despedida de Paulo e é um texto bastante emocionante de você ver como Paulo vai lá, chama para se despedir, eles choram, se abraçam. Mas no contexto ele diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, chamar aqueles que pastoreariam o rebanho dali para frente, sem a presença de Paulo, né? Atos 20 e 28. Vamos ler juntos o 28? É uma palavra aos presbíteros. Todos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu Olha um aspecto aí. Aos mesmos presbíteros ele chama de quê? Bispos. Então, essa ideia de achar que há uma hierarquia para o título, não há. E veja, eu não grifei aí, para pastoreardes, presbíteros, bispos e pastores como sinônimos, sem nenhuma distinção, se tratando das mesmas pessoas. Há dois textos dos apóstolos, três, se apresentando como presbíteros. O primeiro deles, nós já lemos, 1 Pedro 5:1. O segundo de João, 2 João 1:1. Pessoal aqui da frente que está sem a projeção, pode abrir, por favor. 2 João, segunda carta de João. E outro texto, já vou colocar aqui, é a terceira carta de João. João faz isso na segunda e na terceira carta, se apresentando como presbítero. E o que você enxerga aí, João é o último dos apóstolos, né? A continuar vivo, é o último a morrer. Você enxerga claramente um desenvolvimento no sentido da igreja, do ensino a respeito desta transição. A partir de agora a igreja vai seguir sem o apostolado
os apóstolos todos já indo, e ele se apresenta como presbítero. 2 João 1,1 diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. O presbítero, a senhora eleita. E 3 João, pode passar aí uma ou duas páginas, e vamos ler juntos? O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então você vai perceber que os apóstolos também se apresentavam como presbíteros. A forma da escolha. Por que que na igreja presbiteriana a gente faz eleição? Por que a gente não pega e o pastor, o conselho faz assim? Não, vai ser fulano, cicrano e beltrano, os 3 presbíteros da igreja. Porque a forma bíblica foi estipulada pelos apóstolos, e aí sempre se recorde, palavra apostólica é palavra autoritativa da parte de Cristo. Dito isso, Atos 14, 19 a 23. Atos 14, 19 a 23. Diz assim: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, se apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os recomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Perceba, a evangelização ocorria, discípulos eram feitos, e depois, para o estabelecimento da igreja, a liderança era formada nestas igrejas. E aí há algo interessante, porque ele fala de eleição. E é interessante porque, eu menciono mais uma vez, a eleição também não é uma... Se o presbiterato não é invenção da igreja presbiteriana, a eleição também não é uma invenção. A eleição, a palavra traduzida por promover eleição, era usada para votar esticando a mão em ateniense. Então, era o voto mesmo dos discípulos aqui não são os 12, tá bom? Daqueles que eram feitos discípulos, a eleição era promovida pelos discípulos. As pessoas, elas escolhiam se aquele seria ou não. Pode falar. Não, era pela igreja. Pela igreja. Ele promovia a eleição lá na igreja, entendeu? Então a igreja... E na verdade, porque o texto vai falar de Paulo indo lá e promovendo a eleição, entendeu? É isso aí mesmo. Forma de instalação. Aí você vai pensar assim, e por que... eu vou perguntar aqui, vocês se lembram como é que acontece a ordenação de um presbítero? Uma pessoa que nunca foi presbítero, foi eleito pela igreja, qual é a marca visual que vocês lembram do momento em que ele é ordenado? Imposição das mãos. Quem inventou isso? Isso é o que? É uma mística que você levanta a mão e... Não. As escrituras falam sobre isso. Atos 6:6. Quando o pessoal abrir, a gente lê junto. Atos 6:6.
Todos? Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Opa! Aí até aqui você fala assim, mas foram os apóstolos que impuseram as mãos. Aí você vai ver outro texto agora. Aqui é o texto do diaconato, certo? Quando há a instituição do diaconato, que inicialmente, aqui é só um ponto, apontava para a distribuição das mesas das viúvas dos helenistas, e depois esse ofício, ele se inicia com essa direção, e aí você vai ver que nas cartas Paulo vai mostrar que o ofício se desenvolveu e se tornou mais amplo, certo? E o outro texto, 1 Timóteo 5, 22. São algumas recomendações para Timóteo, que era pastor em Éfeso. E aí ele fala, só essa primeira linha é suficiente. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Isso aí tem relação com o ofício. Por que há esta imposição de mãos? Guarde esse aspecto. Se você pegar esse aspecto, eu acho que ele é central. A imposição de mãos mostra que esta pessoa não é autoridade sobre si mesma. Ela está sob a autoridade de um concílio. Então, ela presta contas a um concílio. Os pastores, por exemplo, eles estão sob a autoridade do presbitério. Então, é por isso que a ordenação de um pastor é feita pelo presbitério. Então, o presbitério vem e faz a cerimônia, o termo é esse, cerimônia. E aí os presbíteros e diáconos estão sob a autoridade do concílio menor, que é o conselho da igreja. Então, por isso, o conselho é quem faz a imposição de mãos. Obviamente, tendo outros presbíteros presentes, o pastor convida para que eles façam parte. Por quê? Porque isso mostra a unidade da igreja. Ele está sujeito àquele concílio, mas de toda forma aos concílios maiores da igreja ele também está sujeito. Então, por isso, não há problema pessoas de outro concílio participarem da investidura e ordenação com imposição de mãos. Certo? O Euder... Opa, isso, de Atos 6, né? É verdade. Muito bom, muito bom. O de Atos 6 responde mais claramente, quando ele fala assim, quando vem a queixa das viúvas dos helenistas e tudo, que estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e aí ele fala, escolhei entre vós homens de boa reputação, e faz uma lista lá, né? Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, tal. E aí eles elegem ali, certo? Isso. Diferença dentro do presbiterato, perceba, o ofício é um, mas dentro dele existem funções. E aí, no ofício do presbiterato, você tem aqueles que se afadigam na palavra, como diz as Escrituras. 1 Timóteo 5, 17 e 18, para o pessoal que está aqui mais à frente. 1 Timóteo 5, 17 e 18, e aí eu vou ler o texto. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem ou com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaçeis o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Aqui
há um aspecto que eu já ouvi de pergunta que diz assim: por que é que o presbítero não pode ministrar a ceia? Por que não pode? Porque os sacramentos nas Escrituras estão relacionados ao ministério da palavra. Os sacramentos estão relacionados ao ministério da palavra. Então, é por isso que batismo e ceia são ministrados por pastores, que são presbíteros que se afadigam na palavra. Mas e se a pessoa estiver morrendo na hora e não vai ser batizada? Não tem problema. Pergunta para a turma: por que não tem problema? Mas quem o ladrão da cruz foi para o céu. É porque palavra é essencial para a salvação. Cuidado com o que eu vou falar agora, tá bom? Não vá embora antes de eu terminar. Sacramentos não são essenciais para a salvação. Então, os sacramentos estão subordinados ao ministério da palavra. Mas aquele presbítero, ele sabe muito sobre esse sacramento, ele estudou, ele se afadiga no ensino. Tá bom. Ele quer. Então, ele vai sentar para o concílio, porque ele é submisso ao concílio, e vai lá e dizer: olha, eu acho que o meu ministério de presbiterato é de me afadigar na palavra. Então ele vai ser provado, testado e vai ser ordenado pastor. Simplesmente assim. Tem muitos casos de presbíteros que descobriram a especificidade da sua vocação e se submeteram ao presbitério. E o presbitério, de fato, a ordenação de um presbítero para o pastorado, ele tem essa ideia. O concílio reconhecendo: este presbítero é um presbítero que se afadiga no ensino, e aí ele pode agora, de fato, fechando onde eu iniciei, né? Ele pode, de fato, ministrar os sacramentos, porque ele é ligado ao ministério da palavra. Certo? Qualificações. Aqui eu vou passar rápido, porque o nosso tempo já está chegando. Falta 8 minutos. Hoje eu não vou ter os 10 minutos aqui. Daqui a 8 minutinhos a gente já tem que terminar, tá bom? Há 2 textos principais que trazem uma lista de qualificações. Eu vou passar por elas apenas mencionando algum aspecto. E aí a gente vai encerrar neste... não vai dar tempo da nossa tabela de comparativos, mas eu já adianto que no próximo ano nós também teremos eleição para oficiais, para presbíteros, e aí a gente desce e continua com essa comparativa do texto de Timóteo e de Tito, certo? 1 Timóteo 3, versículos 1 a 7. Abram aqui. De 1 a 7. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Até aqui. Eu trouxe em forma de lista. Ele fala sobre irrepreensibilidade. Irrepreensibilidade quer dizer alguém que nunca vai ser repreendido? É isso? Claramente não. A ideia é de um caráter mesmo, alguém que vive constância na vida espiritual. Não vive a pecar mesmo, não é um crente. Aí também vai
bater com imaturidade na fé, o neófito, alguém irrepreensível. Outro aspecto, esposo de uma só mulher. Aqui, irmãos, tem alguns pontos bem profundos sobre isso aqui, que precisa ser, em outra ocasião, com calma, a gente falar sobre isso. Mas eu vou dar uma especificidade sobre o que eu estou mencionando aqui. Imagine se o presbítero trai a sua esposa e aí divorcia, e ele, depois que ele traiu, ele é a parte culpada, ele casa-se novamente. Esse aspecto aí, ele é quebrado aí, ele não teria essa qualificação, por exemplo, certo? Mas aí, obviamente, também outro aspecto é esposo de uma só mulher ao mesmo tempo. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar exemplo mais claro que para o nosso contexto talvez não seja tão forte, mas talvez vai ser. Talvez não. Vai ser em um futuro breve. Vou explicar o que é. A poligamia acontecia nesse período. Todo mundo aqui sabe disso, não é? A poligamia acontecia. E o que está ocorrendo aqui é uma santificação do povo de Deus para um problema que existia. Não tinha como... a pessoa se converteu, eu vou abrir mais um parêntese dentro do parêntese. Em algumas culturas, por exemplo, a poligamia é legalizada, e a pessoa tem lá 2, 3, 5, 10 mulheres, e ele se converte a Cristo. Em algumas culturas, divorciar-se de alguma delas é levá-las à pena de morte, é levá-las à escravidão ou coisas terríveis. E aí o que é que as Escrituras vão apontar aqui? Primeiro aspecto, você não pode ser um líder da igreja. Você se converteu, você está aí no meio de uma cultura tão contrária ao Evangelho. Existe um mal que você não tem como sanar aqui. Você não vai legar essa esposa à escravidão ou à pena de morte daquela cultura ou outros males que nós não temos conhecimento. Então, o que Paulo faz e o que missionários fazem em culturas assim tá bom, você não case mais vezes. Você tem aí 2, 3, você vai parar aí, mas você não pode ser líder. Eu me recordo de um missionário contando que na tribo em que ele era missionário, o pajé se converteu, era o primeiro convertido, é o membro da tribo que mais conhece as Escrituras, porque era o mais letrado, já sabia ler, conhecia, sabia falar outros idiomas. Mas qual era o tendão de Aquiles dele? Ele não pode ser presbítero. E aí, nas reuniões, nas conversas, ele dava conselhos, falava, mas ele não podia exercer o presbiterato. Certo? E por que eu disse que isso pode voltar? Porque nós estamos voltando numa nação que tem andado para permitir tudo. Eu não duvido que daqui a 20, 30 anos, nós, na igreja, vamos nos deparar com situações assim. Infelizmente. A igreja vai voltar a se deparar com situações terríveis como esta, por causa de um mundo contrário ao Evangelho. Certo? Terceiro, temperante. A ideia aí é de alguém sóbrio, que tem autocontrole, domínio próprio também. Há uma ideia em conjunto dessas próximas 3: temperante, sóbrio e modesto. As 3 têm relação entre si. As palavras têm essa ideia de prudência, de alguém respeitável, de alguém honrado por aqueles que estão ao seu redor. Sexto, hospitaleiro. É estranho um líder que não gosta de receber pessoas na sua casa. Ele vai precisar receber muitas vezes. Tanto para um aconselhamento, quanto para o exercício de misericórdia e tudo, é estranho. A hospitalidade
requerida. Apto para ensinar. Eu acho que é um pouco óbvio que o presbítero que não, eu não sou dado ao ensino, não. Isso aí é para o presbítero fulano. Isso não é bíblico. Na verdade, ele nem deveria estar lá, se isso ocorre. Então, apto ao ensino é outro pré-requisito. Obviamente, perceba, todos precisam ser aptos ao ensino, e vai haver os que se afadigam no ensino, que são, no nosso caso, institucionalmente chamamos de pastores, certo? 8º, não dado ao vinho. Aí é alguém dado a bebida alcoólica. 9º, deixa eu falar aproveitar, dar mais uma pincelada. Tá vendo, não é dado ao vinho, então a ceia não pode ser com vinho. Pode, na verdade deve, não só pode quanto deve. E aqui eu vou abrir um parêntese nesse aspecto aqui, não está totalmente dentro do tema, mas lembre-se, Cristo não instituiu um símbolo pecaminoso para a sua igreja. Ano passado eu dei uma aula sobre isso, mas guarde isso. Cristo não instituiu um símbolo pecaminoso para a sua ceia. Não instituiu. Naquela época era sem álcool. Esqueça isso aí. Não tinha geladeira, não tinha pasteurização. Era alcoólico, sim. Então, fechado parêntese, o ponto aqui é não dado ao vinho, não amante, não amigo do vinho, do álcool, não é essa a ideia. Não violento. Na verdade, é estranho para o princípio de autoridade, alguém violento na verdade, alguém que se assemelha à tirania. Sem ser hoje, no próximo sermão que eu pregar em Gênesis, eu vou falar especificamente sobre o caráter tirano, que ele se assemelha ao caráter do anticristo até. O 9, não violento e irrepreensível. Não, também o 3, 4 e 5, temperante, modesto, sóbrio. O sóbrio também não dado ao vinho, a esse aspecto aí. Cordato, esse aí, na verdade, esses próximos. Cordato, eu vou passar aqui. Inimigo de contendas. O cordato, a ideia é dócil, gentil. E inimigo de contendas é interessante porque a ideia de alguém pacificador. Então, ao invés de violento, ele é alguém que é mediador. Ele vê a questão e ele vai lá e tenta pacificar. Depois vem não avarento. A tradução literal é não amigo da prata. Não ligado a eu quero dinheiro. Por quê? Ele vai lidar com questões financeiras. Então, não pode ser alguém que seja tentado a tirar o dinheiro como Judas fazia sendo tesoureiro. Aí vem alguns pontos. Que governe bem a própria casa. E aí ele vai trazer alguns aspectos. Como é que governa bem a própria casa? Cria os filhos sob a disciplina. E ele vai dizer, quem não sabe governar a casa não pode governar a igreja de Cristo. Isso aqui é um ponto interessante, por quê? Porque não é incomum você se deparar com presbíteros que tenham problemas com os filhos. Não é incomum, nem pais com problemas com... não é incomum. Mas filhos já fora da sua jurisdição. Então, isso não desqualifica. Eu gosto de citar o texto de Ezequiel 18. Um justo pode ter um filho
injusto. Ele criou o filho sob a disciplina da administração do Senhor e depois ele cresce e não está mais sob a responsabilidade dos pais. E o texto lá vai até falar de alguém realmente bem cruel e que vive uma vida dissoluta. É possível que isso aconteça, mas isso não desqualifica, porque se ele criou os filhos sobre a disciplina e a admoestação. E o próprio aspecto aí que ele fala, quem não sabe governar a casa não pode governar a Igreja de Cristo, que está em nosso texto, vai mostrar que é alguém sob a sua autoridade, certo? 14, que não seja neófito. Irmãos, nós não podemos cair nesse erro. Obviamente, nesta eleição nós não temos esse aspecto, mas nós estamos plantando um trabalho de congregação, por exemplo, e que esse ponto aqui precisa ser bem analisado pela igreja na hora de indicar e na hora de votar. Que em trabalhos de plantação, isso é mais comum. Pessoas novas convertidas, não, mas ele já tem 3 anos na igreja, já tem 5 anos. Ok, é possível que ele tenha 5 anos de tempo, mas de maturidade mesmo para governar a Igreja de Cristo não atingiu. Então, cuidado para você não pensar que neófito é somente novo na fé. Não é novo na fé somente. Repito, é possível que tenha crentes com 20 anos de igreja e que seja mais imaturo do que um crente de 5 anos. Isso tem relação com o crescimento espiritual, com o crescimento em sabedoria, e isso a igreja precisa estar atenta na hora de escolher os seus líderes. E aí ele vem, o neófito se ensoberbece, tem risco maior de ensoberbecer, e para não incorrer na condenação do diabo. 15. Tenha bom testemunho dos de fora. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque você conhece o presbítero ou o candidato, você tem uma visão sobre ele, e aí eu vou dar um exemplo que às vezes a gente dá até risada e fala assim, aí você conversa com a esposa, não, eu que não voto em meu marido. Aí você fala assim, a esposa que é a esposa não vota e você está lá indicando. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada. Então, tenha bom testemunho dos de fora. Aqui eu não estou falando de esposa descrente, não, que nem poderia ser também. Já volta lá, governa bem a própria casa, ao mesmo tempo esposo de uma só mulher, e isso aí também é importante. É estranho ordenar uma pessoa que a esposa é descrente, até de outra denominação. Ah, não, mas ela é crente, mas é que ela não é presbiteriana. Mostra alguém que não conseguiu conduzir a esposa teologicamente. Como é que ele vai conduzir a igreja teologicamente se ele não consegue conduzir a esposa teologicamente? Então são esses os aspectos que Paulo fala para não cair na vergonha, opróbrio, para não cair no laço do diabo. São os 2 pontos. Nós vamos encerrar por aqui. Eu acabei passando 8 minutos. Nós vamos orar e aí nós vamos proceder com a Assembleia. Antes, na verdade, de orar, aliás, logo após orar eu vou dar um aviso. Não levante, eu vou dar um aviso e aí a gente prossegue. Pai querido e amado, te rendemos graças pela tua palavra que nos dá os parâmetros necessários para a tua igreja. O Senhor mesmo foi quem instituiu estes aspectos e nós cremos na tua palavra. Nós cremos que a tua palavra traz esses aspectos para a saúde da tua igreja, do teu rebanho. Pedimos que o Senhor nos dê a graça, Pai, de olhar para essas qualificações, para a direção que a tua palavra nos ensina, e para que o nosso coração ame, ó Deus, o processo que o Senhor instituiu em tua palavra. Dá-nos um coração pastoreável,
Dá-nos, ó Deus, que olhemos para os nossos líderes ou potenciais líderes com a lente da Tua palavra, para que não caiamos em erros de colocar na liderança do Teu povo aqueles que não têm qualificações ou são novos na fé ou que serão motivos de escândalo para o Teu povo. Livra, Pai, os Teus servos disso. Nós pedimos assim, por misericórdia, abençoe o restante do processo de eleição. Dá-nos a graça, Pai, de sermos considerados fiéis em tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos,